Dando sequência à aula, o professor, explica ainda sobre o processo criminal. A regra, sempre imperou em razão desse conflito de interesses. De um lado, o Estado, representado pelas polícias civil e federal, que por sua vez são espécies do gênero polícia de atividade judiciária. O órgão administrativo, apesar de não se constituir propriamente dito do poder executivo, o Ministério Público, as figuras do promotor e da promotora de justiça, e o próprio poder judiciário, o juiz natural, previamente constituído por uma lei que lhe dá essa autonomia para prestar um serviço denominado prestação jurisdicional. É o dever do Estado juiz, nessa política criminal necessária para pacificar a sociedade, haver essa pacificação social que é destruída, ou rompida, digamos assim, com a infração penal. Motivo pelo qual existe a necessidade, por isso o princípio da necessidade do processo criminal. Essa sempre foi a regra, sobretudo após o nascimento, conforme o professor fez menção no vídeo anterior, dessa repartição do poder soberano do Estado. O poder soberano do Estado, que é uno e indivisível, ele foi separado para dar maior dinâmica, melhor contenção aos anseios da sociedade. Quais funções são essas? As funções legislativa, a função administrativa e a função do judiciário, a função jurisdicional. Isso é interessante na senda criminal, na área criminal, porque a infração penal ela tem todo um arcabouço exigível por parte das funções deste poder soberano do Estado. Não existe a possibilidade, os senhores bem sabem disso, de não haver a responsabilização criminal de alguém que não tenha, com seu comportamento, infringido uma lei que menciona que aquele fato é criminoso, que aquele comportamento é uma infração penal, gênero das espécies, crimes e contravenções penais. Bem como não existe a possibilidade de responsabilizar alguém criminalmente sem que haja um órgão, por isso se atribuiu ao Ministério Público, via de regra, esta missão de inaugurar, irromper em instância criminal através da ação penal, dando um ensejo ao processo criminal. E o juiz, de um lado, do outro lado, quero dizer, que tem por missão ouvir ambas as partes. O Ministério Público, de um lado, defendendo os interesses, salvaguardando os direitos, as garantias dos cidadãos. O Ministério Público nada mais é do que um órgão que presta um dever. A sua missão, a sua contribuição é o quê? Servir a sociedade, reprimindo, de certo modo, atividades delituosas, através, logicamente, do devido processo legal. Os atos procedimentais estampados em um código, via de regra, o Código de Processo Penal. Ali estão, em sua maioria, os ritos, as ritualísticas, para se conseguir atingir o cume, que é a sentença penal, que pode bifurcar, como os senhores sabem, em sentença penal condenatória ou sentença penal absolutória. E o juiz, por sua vez, conforme o professor fez menção, aparando-nos as arestas. Quais arestas? Advindas das duas pretensões. A pretensão acusatória de um lado e a pretensão à resistência de outro. Essa pretensão à resistência é legítima em um Estado democrático. Que pretensão à resistência é esta, professor? A pretensão de o acusado poder se utilizar de instrumentos legais, se utilizar de meios de provas para conseguir provar, atestar, corroborar sua inocência. Nesta dinâmica entre a pretensão do Estado, uma pretensão acusatória, e a pretensão do acusado em resistir esta tese ofertada pelo Ministério Público, faz nascer essa relação dinâmica no processo criminal. Um processo dialético. O Estado juiz tem como peculiaridade, como característica, a imparcialidade. Ele deve o quê? Sopesar aquilo mencionado, aquilo sustentado pelo órgão do Ministério Público,
bem como deve, igualmente, sopesar, refletir, ponderar como algo legítimo a pretensão do acusado, a resistir a essa pretensão acusatória. Muitas vezes a gente sabe, a depender da contextualização do Estado, ainda que atrelado ao princípio democrático, o juiz tende mais a ir com a pretensão acusatória, se servindo muitas vezes de meios, digamos assim, não ortodoxos, digamos assim, né? Meios não legítimos, meios não moralmente ou eticamente permissíveis para conseguir atingir a sentença penal condenatória. Mas isso é papo para outro vídeo, outra aula, enfim. O objetivo do professor aqui é fazer menção no seguinte, que sempre imperou essa dinâmica do processo criminal como algo necessário, indispensável, para se atingir a responsabilização criminal do suposto autor do comportamento delitivo. E essa dinâmica sempre aparou o seguinte, a filosofia do Estado, mediante os órgãos persecutórios, era buscar a responsabilização criminal do agente com a sanção penal em sua espécie, pena privativa de liberdade. Era a prisão o foco do Estado, que movimentava todo o seu aparelho para conseguir dar resposta à sociedade. O Estado acreditava que, responsabilizando criminalmente o agente, mediante um processo criminal, onde, através de atos concatenados previstos legalmente, ao término, sancionando com a pena privativa de liberdade o autor do comportamento, ele só desta forma conseguiria atingir a pacificação social. Por isso a necessidade do processo criminal. Mas, professor, por qual razão não se pode o particular vítima de uma infração penal fazer justiça com as próprias mãos? Porque, em razão dessa dinâmica, conforme trazido no início desse vídeo e no vídeo anterior, o Estado tem um poder soberano que é dividido, entre as funções legislativa, jurisdicional e administrativa. Não pode mais um Estado que se auto-intitula democrático e de direito permitir que o particular, mediante um sentimento espúrio, mediante a vingança, atinja o fim. Não seria legal nem legitimamente recomendável. O Estado, se agisse dessa forma, perderia a credibilidade. Pessoal, vai ser assim mesmo, tá? Tem hora que a gente vai ser interrompido um pouquinho, mas vai dar certo. Desculpa. Então, nessa dinâmica trazida pelo processo criminal, a necessidade de se legitimar procedimentos, uma ritualística para apurar a infração penal e responsabilizar o agente, onde a filosofia estatal, sobretudo no Estado minimamente organizado, através dos seus órgãos, primava pela pena privativa de liberdade. Daí porque, com o passar do tempo, foi se percebendo o seguinte: nossa, o Estado está se ocupando, através da sua atividade persecutória, com infrações penais que ainda geram repercussão social negativa, mas que poderia simplesmente ser dirimida pelos próprios envolvidos. Será que não seria possível criar um mecanismo para que os próprios envolvidos conseguissem atingir a pacificação social, ainda que tivesse ocorrido a consumação ou a tentativa de uma infração penal? O Estado começou a refletir isso, motivo pelo qual houve o nascimento do Juizado Especial Criminal, uma justiça criminal denominada justiça criminal consensual ou negociada.